que a gente aqui está se comprometendo e discutindo o mapeamento, aí já pensando, né, a gente está falando de encaminhamentos e possibilidades, que a gente não deixe de lado uma discussão de como que a gente vai fomentar uma base pública, colaborativa e livre da cartografia do Brasil, e não continuar nessa privada, né? E esse momento que a gente vive, no início dessa década, que, como eu estava comentando aqui, é uma explosão. Eu até fiquei com curiosidade, vocês abriram uma planilha de quantos casos lá que usam o mapa de vista, mais os 56 projetos que não sei o quê, mais os outros tantos que a gente conhece, ou seja, isso é o quê? É recente. Quais são os mais antigos desse? 1 ano, 2 anos, 3? Né? Então, a gente ainda não tem tempo, não tem um tempo ainda para analisar o que esses mapeamentos e o potencial dele, o que eles já criaram. Então, é algo para a gente também estar em discussão, o quanto isso está avançando nos nossos objetivos de apropriação do território, de transparência, de participação social nas políticas públicas. Então, eu acho que é algo para a gente deixar em alerta, olhar, manter, pensar sobre isso, né? E, por fim, a questão do acesso à informação, né? Que se essas 3 décadas a gente acessar a informação, e o Lidas também tem um largo histórico nesse sentido, significava enfrentar, furar, brigar, o Lidas tem uma gama enorme de dados que foram conseguidos tudo por meio de relações políticas. Não tem isso de entrar na internet, clicar e abaixar na década de 80. Cadê onde estão os trabalhadores metalúrgicos de São Paulo? Ninguém sabe. E aí sem essa informação. E hoje a gente está começando a mudar esse cenário. Né? Esse cenário começa a mudar com o paradigma do Open Data, né? do consórcio aqui do qual o Brasil faz parte, né? E o destaque do poder, algo que só podia existir com a internet. Ela destaca o alto índice do poder democratizante da internet, porque você não tinha como fazer isso em papel, nos métodos aí, enfim. A própria religião, quando ela é difundida, é a possibilidade da escrita da Bíblia. A mesma coisa, você pode pôr os dados de uma maneira que eles se tornem acessíveis. Mas é preciso dizer, e eu destaquei ontem isso na apresentação do Cultura Educa, os dados não estão tão disponíveis ainda. Então, o pessoal que está trabalhando com mapeamento e outras linhas de trabalho com dados tem um papel também, que é o papel de engrossar. Então, a gente está, nesse momento, ainda aberto no E-Democracia as discussões sobre o Plano Nacional de Dados Abertos. Então, assim, quantos daqui que estão fazendo mapeamento participaram dessa discussão online para a criação do Plano Nacional? Aqui ninguém, né? Então, o POP, talvez, que está... Mas, enfim, o POP... Então, isso é uma questão muito importante para a gente colocar aí como bandeira. Né? Hoje a gente consegue os nossos dados ainda, o que tem de microdados abertos não é uma imensidão de dados, são alguns. Né? Então, eu entrei numa briga com o DataSUS para receber o mapeamento, porque eles dizem, não, está tudo na internet. Mas, sim, HTML paginado, eu tenho que fazer página 1, página 2, página 3, página... Onde é que está o... Clique aqui e baixa os microdados. Né? E, na cultura, o problema vai além. Porque não tem só disponível porque há uma falta de vontade política. Não está disponível porque essas bases sequer existem consolidadas. Então, a cultura, e aí é o papel do SNCC, está no processo de consolidação das suas próprias bases. Então, a gente está realmente nascendo junto com o processo e podendo, digo aqui, meter a mão nisso, no melhor dos bons sentidos, pôr a mão na massa. Então, assim, esse processo de consolidação das bases da cultura, eu acho que é algo para a gente ter em mente também. A gente fala, base de teatro, mas que base é essa? Essa base ainda não existe consolidada. Não existe uma base CIGY que não cruza com a outra, que não sabe, que não tem padrão, etc. E aqui o exemplo mais concreto que todo mundo conhece, pontos de cultura. Né? A gente vai disponibilizar agora, na rede, um mapeamento de todos os pontos de cultura, da qual a gente teve que cruzar 4 listas de lugares distintos, certo? E que não se conversam entre si. A gente fez um trabalho manual de relacionar nome, responsável, etc., de 3.000 pontos de cultura no Brasil. Tá? Então, e isso, então, também avisando, a gente está, em breve, a gente já está lançando no Cultura Educa, com a possibilidade de abaixar microdados também, tá? Para todos usarem. Então,
E aí, quando a gente fala, então, esse é um pouco do que a gente considera o cenário dessa, e pontos importantes para a gente considerar. E aí tem uma... Todo mundo aqui, a gente está falando de mapeamento, e aí eu me pergunto se a gente... O que eu fiz? Como é que a gente fala em geocodificação, em mapeamento, mas como é que o ponto aparece no mapa? Eu me pergunto aqui, quantas pessoas sabem como que o ponto aparece no mapa? Eu trouxe até uma brincadeira aqui. Como que funciona o Google, né? Um grande ponto. Ver se vocês conhecem isso aqui. Pronto. O Google é uma mágica. O Google, você... Poderia ser isso que está por trás do Google, porque a gente não tem domínio. O que acontece para o Google pôr aqueles pontos? Por que eu coloco lá meu endereço e aparece um ponto no mapa? Como se dá isso? E se não for pelo Google, vai ser por onde? Então, isso é uma resposta, uma pergunta que eu estou colocando, provocativa. E antes do Google, como é que existia mapa e como é que isso estava no mapa? Né? Então, o processo de geocodificação, voltando aqui, eu vou acelerar agora, tá? O processo de geocodificação, né, significa atribuir um par de coordenadas geográficas a um registro, a uma imagem, enfim, num sistema de referência de coordenadas. Ele precisa ou de um GPS, ou de mesas digitalizadoras, ou por meio de uma base que já esteja georreferenciada, né? Certo? Bom, temos um especialista de geo aqui, que pode contribuir com essa discussão. Acontece que a gente precisa de uma malha, aquela que o próprio poder público não faz, a gente precisa dela para fazer geocodificação. Por que o Google consegue saber onde está o pontinho? Porque ele comprou a base de ruas por uma empresa privada que faz isso no Brasil. Comprou. E quem aqui tem essa base? Que ministério aqui tem essa base de ruas para fazer isso independente? O silêncio diz muito. Não tem. Tá? Então, está na hora de a gente pôr a mão na ferida de uma empresa privada que faz mapeamento colocando... MapLink, na verdade, nem é a MapLink, tem uma empresa que faz, que é a Digibase, que faz isso. E que vende isso. 200 mil, pá, 5 mil por mês, faz atualização, não sei o quê. Ou outras. O Google comprou isso no Brasil, no mundo inteiro. Comprou aqui de uma empresa, na empresa da gente que faz Argentina, comprou da gente. Sim, exato. E que fazem isso por um valor. E outra, a gente não pode usar essas bases indiscriminadamente. Essas bases, se você não sabe, mas tem uma rua que, se você der o zoom lá, tem uma rua que tem uma curvinha que só tem naquela base porque foi aquela empresa que fez. E se você usar aquela base, você vai ser processado. Tá? As fotos de satélite também é a mesma coisa. Né? As fotos de satélite é a mesma coisa. Né? Então, na verdade, assim, o que eu queria colocar aqui é que a gente está falando de mapeamento, mas a gente está falando de mapeamento na condição de reféns. Reféns da iniciativa privada, reféns da falta de dados, de poder tecnológico nosso. Tá? E se a gente for continuar falando disso e quiser realmente discutir isso, se a gente não passar por essa questão, a gente corre o risco de não ir muito longe. É o que a gente está colocando aqui. Né? E aí tem uma questão. Né? A discussão da informação geográfica, né, tem esse modelo, que é o modelo que estava aí nas décadas passadas, em que, principalmente na gestão, né, de sistemas na gestão pública, onde você tem lá o pessoal de orçamento, o físico, os projetos, etc., e a equipe de geo. Então, é um processo, suas determinadas caixinhas. Agora, para hoje, a gente tem que pensar num outro, a importância que hoje se atribui, que hoje se reconhece, a importância do território,
entendimento do território no seu sentido amplo, onde a vida se dá, o território como processo, não como palco, a gente tem que enxergar a dimensão geográfica transversal a todas as áreas. E num sistema de informação significa que ele não é assim, eu produzo uma base em algum ponto da história, eu ploto ela no mapa. Isso não significa o uso da inteligência geográfica, né? E isso é importante a gente destacar, né? Você está só dando visualização, que é muito importante, porque também não se tem, mas é pouco, ainda está aquém do significado de pensar o território nas suas diversas possibilidades, né? Então, e isso é o que, enfim, conceitualmente a gente gostaria de apontar também. Na verdade, eu estou abrindo flancos aqui de discussão para vocês, para a gente pensar conjuntamente ou não, enfim, essas questões, se for considerado importante. E aqui a gente tem, assim, como é que nossas aplicações de mapa e de web mapping funcionam, né? Então, você tem a camada que a gente enxerga, a verdinha lá, no browser, que é... Desculpa, tem uma água aqui. Então, pegou. Então, essa é a estrutura de uma aplicação, dessas aplicações de web mapping que a gente tem hoje. Então, você tem lá na ponta a visualização no browser, que vai ser uma biblioteca em JavaScript, que é ali. O Google está ali, na verdinha, né? Que é o seu correspondente, por exemplo, pode ser o OpenLayers, né? Essa camada aqui de Tilecache, né, que onde é aquela possibilidade do recorte que se faz do mapa e um carregamento mais efetivo dele, ele é uma camada intermediária que o usuário não vê, né? E aí vem o quê? Um servidor de mapas, que é o cara que renderiza a informação geográfica. E embaixo de tudo, a informação geográfica em si, né? E ela tem vários formatos que elas podem ser acessadas. E aqui a gente vai destacar qual é a escolha do LIDAS e que a gente considera que seria muito importante que a gente discutisse isso. Porque hoje se descobriu o Shape. O Shape, que era algo desconhecido há um tempo atrás, o Shape, e eu acho que, inclusive, a gente vai ter a oportunidade de discutir mais sobre isso, ele hoje a base, como a informação geográfica é trocada, né? Ele é no formato inicialmente proprietário exato, e que é como um doc, ficou tão difundido, né? E ele hoje o principal troca de dados geográficos se dá pelo Shape, né? Mas a gente quer discutir aqui alguma questão que o Shape ele também tem as suas limitações, principalmente quando a gente está falando de mapeamentos colaborativos, onde a gente está prevendo inserção de dados. O Shape ele é frágil para grandes aplicações que vão conter inserção de dados em múltiplos usuários, que é exatamente o que a gente tem aqui quando a gente está falando de cartografias colaborativas. Vários usuários andando e plotando informação. Então, você pode até construir, com muito código, algo que dê suporte a esse multiusuários, para você não corromper a sua base, etc. Mas, nisso, você tem uma opção que sai na frente, que é o banco de dados geográfico. E o que é o banco de dados geográfico e por que a gente está considerando que ele é importante? Depois eu volto para esse círculo aí. No caso aqui, a gente usa o PostGIS, que é a extensão geográfica do PostgreSQL, e tem outras bases de dados, tem suas extensões geográficas, mas nenhuma delas está há tanto tempo, né, e é tão robusta quanto o PostGIS, né, que né, licenciado em como software livre.
tá? É uma licença livre. E ele tem, e aí onde está o que eu considero o pulo do gato para a gente fazer uma interpretação do território que não seja só pôr alguma coisa em cima dele. É pensar as relações territoriais entre esses elementos que a gente está colocando no mapa. Então, ele tem uma série de funções que, hoje, quando a gente costuma falar de layer. O layer 1, o layer 2, o layer 3. Se você tem uma aplicação que não é em banco de dados geográficos, tem um shape, outro shape, outro shape. Mas como que esses shapes dialogam? Como é que essas informações se cruzam? Ou seja, o que está perto do quê? O que está em determinado entorno do quê? O que cruza, o que está dentro, o que está fora? Ou seja, eu quero saber, eu tenho a minha biblioteca mapeada. Quantos livros tem a biblioteca? X. Então, qual a relação moradores-biblioteca? Número de livros. Quantos alunos por livro eu tenho numa região? Eu não consigo isso numa aplicação que essas camadas não se dialogam. E o banco de dados geográfico, ele faz justamente essa leitura. Ele tem na sua tabela um campo que o lat-long não é um campo texto, a latitude e a longitude, e eu junto elas e alguma coisa põe um pontinho no mapa. Ela nem precisa ter esse campo, ela tem um outro campo que é interpretado, um campo gigantesco, quilométrico, que é interpretado para fazer essas análises geográficas. Então, ele analisa se eles possuem ponto em comum, etc. Aí, vendo as funcionalidades, elas podem parecer, mas para que isso serve para o que eu estou fazendo? Mas ela é a possibilidade, por exemplo, de criar indicadores de acesso, indicadores de uso. Por quê? Porque você não vê, não é só o que está embaixo. Se você tira, a informação continua lá e não tem nenhuma relação com o território que está embaixo, né? E aí, em relação às vantagens em relação ao shape, então tem essa questão do controle de acesso de múltiplos usuários, a possibilidade de realização de consultas complexas e o desempenho em grandes conjuntos de dados, que é aqui o que, bem, em termos de SNCC, é o mínimo que a gente está falando, são essas três coisas, né? Você não imagina um SNCC que não tem esses três elementos, por exemplo, né? Então, e aí, já finalizando, para deixar só as questões e passar a bola, a gente falou-se aqui do consórcio, da necessidade de um padrão e de um protocolo, e é muito importante a gente considerar que, na área de geotecnologias, já existe bastante coisa consolidada nesse sentido. E o Brasil já está aderindo a isso, e a gente defende que aqui o pessoal da cultura e todo esse poder aqui concentrado nesse formato de redes sociais e mobilização que tem aqui, a gente acredita que tem que ingressar essa força e não criar algo paralelo. Então, existe um consórcio, né, o OGC, que é um consórcio internacional que nasce na área corporativa, mas que depois ganha pela Open Source Geospatial Foundation, que é uma organização sem fins lucrativos que trabalha justamente nisso, que é apoiar o desenvolvimento colaborativo de software de fonte aberta geoespacial e promover uma utilização generalizada. Então, a OGEL está com vários projetos que vocês já podem ter ouvido falar, todos livres, todos que respeitam os padrões OGC, que são aqueles ali, que a gente também já ouviu falar, mas, né, que é o GML, o WFS, o WMS e o SF. Depois não tem por que entrar nessas coisas aqui, mas são padrões de troca de informação geográfica já definidos e estabelecidos mundialmente, livres, abertos, né? E, ou seja, a gente não tem que inventar um novo padrão. Esse padrão já está dado, construído e consolidado. Inclusive, eu acho que vale mais a gente dialogar com eles. E mais, as iniciativas... O Brasil hoje passa por um processo, a INDE, que foi decretada, né, um decreto de 2008, ela é justamente a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que é a criação desse conjunto de tecnologias, políticas, órgãos, enfim, da qual faz parte IBGE, e uma cacetada de outras entidades, que estão trabalhando justamente nessa padronização, né? Nessa padronização de metadados geoespaciais. Então, assim, hoje, a gente
ter uma iniciativa de troca de informações que não dialogue com isso, a gente está indo contra o caminho de um diálogo. Então, a construção do perfil de metadados geoespaciais do Brasil, isso já existe, né? Então, assim, construir um repositório de shapes, que, por exemplo, um repositório de shapes da cultura tem que dialogar, tem que estar em formato isso, porque é isso que vai possibilitar cruzar o shape da cultura com as praças do PAC que estão lá na Indy, né? A Indy, depois vocês podem ver, tem um sistema lá que você tem vários shapes para baixar. Shapes de município, shapes disso, shapes de escola, shape não sei o quê. Você clica e abaixa, mas você também pode abaixar no formato GML. Você pode... E, mais do que isso, web service, ou seja, a possibilidade de... Eu não preciso toda hora, e por isso que é importante, na nossa opinião, que o SNCC adentre esse mundo e não ontem foi colocado aqui, então, mas você pode baixar todos os dados e transformar ele para um banco geoespacial. Mas, assim, a ideia não é que eu traga sempre para o meu servidor a imensidão de dados, porque isso significa dados que cada um implementa de um jeito, as bases ficam desatualizadas, etc, etc. A ideia é que a base fique lá e eu possa acessar ela. Se eu quiser fazer o dump, eu faço também. Mas que a API é a possibilidade de eu plugar lá. E se isso não está consolidado enquanto banco de dados geográfico, a gente tem um gap aí que a gente tem que ver como saltar, né? E aí, então, eu coloco, para finalizar, algumas questões que eu acho importante a gente discutir, que primeiro, e o principal, assim, porque ponto zero? Né? A gente está falando de geocodificação na condição de reféns. Ou a gente vai discutir um mapeamento, uma malha cartográfica, uma malha digital cartográfica pública, livre, colaborativa, ou a hora e a gente fala assim, mas as coisas não vão acontecer. A gente está falando de ter nossas próprias tecnologias, etc. Eu duvido que tenha alguém aqui contra isso. E isso não é um processo, mas aí... Primeiro, comprar a base de uma empresa privada não é caro para determinadas iniciativas. Segundo, ingressar uma ação potente junto com colaborativa no OpenStreetMaps está acessível a essa rede, ainda mais com o poder de mobilização que ela tem. Né? Tem o famoso videozinho do Haiti, como se mapeou uma cidade em 4 dias. Né? Tá lá no Vimeo, vocês podem procurar. Então, assim, mas, ao mesmo tempo, a base do OpenStreetMaps ainda não possibilita a geocodificação, embora tenha gente em comunidade trabalhando no geocoding do OpenStreetMaps. Então, assim, nós temos trabalhado nisso e a ideia é que o Cultura Educa vem para contribuir nessa malha e a gente vai colocar tudo que a gente tem de know-how nessa esfera e abrir junto com o processo do Cultura Educa. Né? Nesse processo da malha na contribuição de um geocoding público e livre. Né? A terceira coisa são metadados padronizados, que eu acho assim, avançamos nisso. Durante muito tempo, todos os dados trocados no Brasil geográficos não tinham, nem sequer tinham metadados, e hoje você já tem uma consolidação para isso. A discussão de repositório, onde é que vai ficar tudo isso, afinal, né? E o aderir com qualidade e ações na discussão do acesso a microdados, porque o paradigma não vai mudar só porque, enfim, existe a noção de Open Data, a gente precisa fazer ele acontecer. Então, o Open Data, para fazer acontecer, precisa ter demandas organizadas, acessáveis, enfim. E já tem muita gente fazendo isso, mas acho que segue aqui que isso esteja na pauta desse coletivo que se forma, que nasce aqui. Seria isso por hora. Antes de começar, só o que ela citou, vou colocar aqui no... o meu fica certo. Não, mas o anterior ao seu também estava. A gente falou esses dias de um repositório de shapefiles. O Miguel ficava ali, não prestando atenção em nenhuma palestra, ficou fazendo isso. E está no ar, então, a primeira versão aqui, já tem alguns que ele colocou.
e aqui a gente pode enviar, seria legal pegar os do IBGE e colocar aqui e tal. E acho que a gente pode ter um ponto de partida aqui, apesar de ser uma coisa bem simples, é tudo em shapefile. Então, uma salva de palmas para o Miguel, gente. Shapefile, não, shapelibre.cardume.art.br. Bom, eu vou falar rapidamente, para a gente ter tempo para conversar. Eu vou fazer um contraponto em alguns pontos do que a Inaê falou, não de tudo, porque eu concordo com várias coisas. Mas eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi falar de blog, alguém me falou, blog está mudando, nossa, internet, o negócio agora é blog, está revolucionando. Eu falei, tá bom, deixa eu ver o que é isso. Na época eu já programava um pouco, já tinha site, já tinha umas coisas, eu fui lá ver. É um campo de texto, um text area que você envia e salva. O que isso tem de mais? Para mim, né, a visão estreita do programador ali, que não saquei o potencial do negócio, eu vi, pô, isso não é nada demais, isso aí eu faço em 5 minutos. Qual que é? Não entendi. O que isso está fazendo? E aí, obviamente, a gente foi perceber com o tempo, e eu não tive a sensibilidade naquela hora, naquele exato momento que eu vi, de que você dá uma ferramenta simples o suficiente para uma pessoa que não manje absolutamente nada de programação, coloca conteúdo na rede, isso é transformador e, enfim, vídeo de Twitter, que não tem nem título, é só uma caixinha, enfim, e por aí vai. Então, acho que o potencial de uma ferramenta, por mais simplória que ela seja, e por mais tecnicamente fraca que ela seja, mas que ela dê potencialidade das pessoas botarem coisa na rede, eu acho que é incrível. Assim. E quando a gente começou a pensar no mapas de vista, eu não tirei isso da minha cabeça, sabe? Falei, olha, por mais que isso não seja uma base de dados geográfica, por mais que isso seja só uma coisa simples de, colocar um ponto no mapa, o potencial social disso é incrível, porque muita gente, o que precisa é isso, botar um ponto no mapa. E talvez aí seja o primeiro porta de entrada para poder começar a pensar essas outras questões que a Inaê colocou, que são cruciais. A primeira delas, e mais latente de todas, é a base de dados de mapa, das ruas e tal. Que, graças a um monte de gente, a gente já tem uma alternativa em construção, mas que já é bastante difundida, que é o OpenStreetMaps, que é um banco de dados de mapa do mundo inteiro, construído colaborativamente. Aqui no Brasil tem uma comunidade razoável até, e fazem bastante oficina, mapear, inclusive sai com o celular na rua, mapeia uma rua nova que estava faltando e coloca lá, e assim o mapa vai ficando mais completo. Então, eu acho que realmente a gente perceber a importância de se usar e de se fomentar a criação de uma base de dados livre como o OpenStreetMaps é fundamental. Tanto que no Mapas de Vista também a gente está pensando agora para a próxima versão, a gente vai focar 100% no OpenStreetMaps, deixando aberto talvez um plugin do plugin, para quem quiser usar Google Maps, tem outra linha de desenvolvimento separada, mas o foco vai ser OpenStreetMaps. Que no fim das contas, atualmente, na maioria dos casos, o pessoal prefere usar o Google Maps só porque é mais bonitinho a visualização padrão, né? Sendo que, na verdade, o OpenStreetMaps você pode colocar ele de qualquer jeito, e jeitos muito, muito mais bonitos, inclusive, do que o Google. Então, acho que essa preocupação é fundamental. Eu acho que o governo, logo mais, tem que entrar numa preocupação da questão das fotos de satélite, por exemplo. Eu já trabalhei em ONGs que faziam mapeamento e tinha essa questão que eles não monitorando o desmatamento na Amazônia, esse tipo de coisa, e não tinha o acesso a essas fotos, era uma coisa complicadíssima, não tinha o zoom que precisava, não tinha a frequência que precisava, o acesso era complicadíssimo, eu lembro de ter que buscar CD na casa de gente para ver com aquela foto, enfim, coisas desse tipo. Então, acho que isso é uma preocupação bastante grande também, porque
é uma demanda encantadora de você colocar ali a falta de satélite e tal, e a gente cai no mesmo dilema que a gente cai em tantos casos na internet hoje em dia, que é a facilidade versus a liberdade, a autonomia de dados, né? Pô, é tão fácil usar o Google Docs, o Google Form, o Gmail, o Facebook e tal, e a gente vai criando uma dependência eterna a empresas estrangeiras e, enfim, a interesses privados que estão controlando nossos dados, que na maioria dos casos são públicos e que a gente quer que compartilhem, que circulem livremente. Mas a gente fica amarrado até um dia que eles mudam a regra do jogo e a gente está bem complicado aí. Então, acho que isso é perfeito. Agora, tem algumas outras questões que eu acho que talvez sejam problemas, alguns problemas menores. Isso é uma coisa bem comum, eu acho, na área de tecnologia hoje em dia, que é, em alguns casos, eu como não me preparei super para essa fala, não vou trazer nenhum exemplo concreto, talvez, mas alguns casos em que você tem um legado de histórico de tecnologia que vem sendo desenvolvido antes da internet, e é um monstro de complexidade, assim, e aí quando você vai para a internet, não só a internet, mas as novas tecnologias que aparecem e tal, e as pessoas que vieram do modelo antigo tendem a trazer do modelo antigo uma série de complexidades que não são problemas que tem lá que não são mais problemas. Mas ficam batendo a tecla como se fossem problemas ainda, como se fosse, não, isso aqui precisa ser assim, porque na época lá tinha um problema tal do banco de dados, que hoje em dia não existe mais, mas o cara ainda fica trazendo lá, isso é bem comum. Assim como também é comum algumas pessoas ignorarem problemas e fazerem soluções mal feitas e tal, mas existe bastante isso. Sei lá, um caso, por exemplo, não é bem um bom exemplo, mas o JSON versus XML, sabe? A facilidade de você mexer com JSON hoje em dia versus uma coisa pesada que virou XML, trata um monte de problemas que não são problemas, que no JSON é muito mais simples e resolve a maioria dos casos. Então, eu acho que em alguns casos tem isso. Então, a base de dados geográfica, ela é sensacional e ela é crucial para algumas coisas. Por exemplo, para o SNCC, realmente. Base de dados geográfica, sabe, você quer saber, pô, que cidades tem no curso desse rio aqui, ou que intersecções e tal, aquilo que eles mostraram no LIDAS, de ver quais são os setores censitários que estão num raio ali e tal, tudo isso você só faz se você tiver um banco de dados geográfico. Agora, para você ter isso, você precisa de você não vai conseguir colocar isso para rodar tão facilmente na sua hospedagem de R$10 ali da local web, entendeu? Você não vai conseguir rodar isso tão facilmente no teu computador aqui, rodar 2 cliques. Então, tem aí um intervalo aí de até que ponto fala mais alto a facilidade técnica versus as possibilidades técnicas, até que ponto fala, não, isso aqui você já é grandinho o suficiente para, vamos usar um negócio decente aqui, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pesar. Existem soluções intermediárias também, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar. Por exemplo, assim como tem um repositório público de shapefiles, poderia ter um serviço público de você trazer para uma base georreferenciada pontos de pessoas que usam um mapeamento simples nos seus sites e oferecer serviços de cruzamento. Por exemplo, esse serviço público aí, ou livre, não sei quem que manteria ele, mas você ter uma base de dados geográfica com todos os polígonos dos estados e municípios e microrregiões e rios e tudo carregado, e aí eu aqui, cidadão, monto o meu mapeamento, que são só pontinhos de latitude e longitude, sem nenhuma refinamento de georreferenciamento, e aí eu pego e uso esse serviço, me cadastro nesse serviço aqui e falo, olha, carrega a minha base para ir para dentro,
E aí, ele me dá uma API que me permite fazer buscas do tipo, agora me dá os pontos que estão dentro do município tal, e ele me retorna, ou seja, eu jogo meus dados para ele e ele me retorna alguma coisa. De repente, isso é uma coisa interessante de se pensar para ser um meio do caminho aí, que você ofereça, porque isso não é difícil de se fazer, né? Não é uma coisa complicada de se fazer. E acho que é uma... Oi? Não, o Google não tem, cara, o shapefile dos municípios, micro-regiões, tudo, não tem nada disso. Dos rios, entendeu? Não te dá esse cruzamento. Então, acho que isso é uma possibilidade. Na verdade, eu tive essa ideia agora, enquanto eu estava falando aqui com a mão no microfone. Então, a moral da história aqui, eu acho que a gente tem que ir nessas duas frentes, sabe? Eu acho que a gente tem que ter uma solução de mapeamento para o cara que vai ter o servidorzinho de R$10 ou o servidor grátis nessas hospedagens baratas, que vai conseguir colocar os pontinhos no mapa, vai conseguir até desenhar shapes em cima, não vai conseguir buscar, agora me dá os pontos que estão nesse shape, mas vai conseguir exibir as informações ali. Acho que precisa ter um trabalho colado com essa ferramenta, com essas ferramentas livres que a gente está fazendo, tem mais de uma iniciativa aqui, de conscientização e de assim, apoio extremo e 100% para criação de bases livres. Então, sabe, deixar de lado o Google Maps e apontar na direção das possibilidades. Olha, o que você está fazendo é sei lá, um ensaio de georreferenciamento, é um georreferenciamento versão picolé, sabe? É uma coisinha simples. Agora, isso aqui que é. Então, justamente para atentar ao fato, para os caras que são maiores e que vão investir em soluções mais pesadas, como o Ministério da Cultura, de que, olha, isso é uma solução barata e simples que funciona para alguns casos, mas para alguns casos não. Então, olha, tenha clareza dessa identificação, porque a partir do momento que a gente populariza a noção de georreferenciamento, de colocar as coisas no mapa, a gente tira dela um monte de premissas básicas do que era georreferenciamento. Então, as pessoas entendem uma parte do que é o problema, é colocar ponto no mapa, e não entendem uma porrada de outras coisas que vem por trás. Então, acho que isso também é uma preocupação que essas iniciativas de popularização de ferramentas têm que ter. Olha, primeiro, use bases livres. Segundo, isso aqui é um mínimo de coisa que você pode fazer. Se você quiser avançar, vamos por aqui. E aí eu acho que poderia ter, eu não conhecia esse consórcio que a Inaê mostrou, mas aquela visão do programador. Porra, não é difícil fazer um negócio mais ou menos, né, mais simples, mais ou menos o que o ArcGIS faz ainda, uma versão web disso, entendeu? Sabe, como seria um super mapas de vista, que você coloca lá, você desenha a coisa no mapa, você arrasta ícones, coloca coisa, associa conteúdo, tal, web. Como é que chama? Pronto. Então, aí, gente. Isso aqui é usar mapas de vista, cara? Então, tô brincando. Mas temos que colar junto com essas iniciativas, entendeu? E não concorrer, justamente. A gente está aqui acho que é isso que eu tinha para falar. Acho que a gente tem que olhar a importância dos dois caminhos aí e ver como que eles podem somar e colaborar e não um tirar força do outro, entendeu? E é isso, eu queria abrir para a gente conversar, não sei quanto tempo a gente tem, mas eu tenho aquela minha preocupação de ontem, de a gente ter um monte de encaminhamento, como é que a gente vai, e eu tenho aqui um monte de coisa de pauta, se a gente tiver tempo para conversar. Bom, gente, vamos abrir o debate aqui assim, eu achei muito interessante, obviamente, assim, achei legal também o exemplo que o Léo colocou do blog, né, realmente, como uma coisa tão simples pode virar o mundo da mídia, né, da comunicação de cabeça para baixo. E é exatamente essa dimensão, né, da tecnologia que se populariza, se democratiza e aí realiza assim, o seu destino aí de mudar o mundo. Né.
Então, vamos... Né, quem quer dizer alguma coisa aí a respeito desse desafio que a gente tem? Porque, na verdade, o que está colocado aqui é um desafio da aproximação dessas duas dimensões, né? Então, vamos lá, vamos debater. Bom, eu sou super favorável das duas coisas, né? Eu acho, e isso é uma discussão, quer dizer, eu trabalho com a INAE há muito tempo, a gente tem um monte de coisa legal junto, feito, desde a época que não tinha nada no computador, fazendo papel e tal. E ela realmente, assim, está vendo, vislumbrando uma possibilidade que eu acho fantástica, quer dizer, fornecer ferramentas de análise espacial do território para quem não tem a menor possibilidade de ter isso de uma outra maneira, né? Ou seja, onde nós vamos localizar problemas de educação no local perto de uma escola, quer dizer, se você não tem a escola e você não consegue, se a escola não estiver no local exato, né, você não consegue visualizar, quer dizer, esse trabalho do Mais Educação, quer dizer, colocar as escolas do Mais Educação junto numa base territorial, onde você tenha microdados de instrução, de renda, e aí de tudo, né, de pobreza, de acesso a uma porrada de coisa, de cultura. Mas aí o dado tem que estar correto. Esse é um ponto principal. Quer dizer, eu vi e achei... Assim, realmente eu fiquei emocionado de ver tudo isso, porque isso é uma coisa que... Né, eu já passei dos 50, e há 30 eu venho buscando uma coisa como essa. Eu vi coisas assim, que realmente me emocionaram, porque é uma busca, que, assim, dentro desse... É o estado da arte, isso para mim como arte mesmo, assim, uma arte em prol da distribuição do conhecimento, enfim, isso é uma coisa fantástica. Porém, a questão é crucial o seguinte, não adianta eu fazer um trabalho lindo, fantástico, se aquela informação não está correta. Ou seja, se aquela escola que está dentro de um setor censitário, que tem tais características, e eu faço toda uma análise espacial em cima daquela escola, em cima daquele dado censitário, se a escola não está ali, tudo aquilo não tem sentido, né? E por que aquela escola não está ali? Porque o número que foi dado daquela escola, na base estava errado. Alguém digitou um valor errado, ou ele não existe. Por exemplo, a base que nós trabalhamos em Recife para fazer a geocodificação tem vários trechos vazios. Não tem número, né? E se você entra, mesmo visualizando pelo Google Maps, lá, o Street View, você vê que assim, não tem uma linearidade em relação à numeração. Começa 5.000 e pouco, daqui a pouco passa para 2.000, aí alguém escreve 38, porque o cara gosta de 38, porque ele está fugindo da polícia, sei lá. E assim vai, quer dizer, tem uma questão que no Brasil é complicado, acho que não é só no Brasil, em muitos lugares do mundo assim também, até... Na Suíça eu vi uma rua de um vilarejo muito pequeno que tinha 2 números, o mesmo número na mesma rua, em lugares opostos, e lá é assim porque todo mundo se conhece e acha que está certo, entendeu? Um chama Zé, outro chama Manuel, e um mora na mesma rua, com o mesmo número, mas são lugares opostos, e não tem problema porque é assim. Mas eu acho que para isso, assim, a gente tem que avançar um pouco mais. Como é que a gente avança nisso? É caríssimo fazer isso, e todo mundo sabe, quer dizer... Você tem que colocar uma equipe imensa na rua, colocando numeração inicial e final, lado esquerdo, lado direito, mão de direção, enfim. Agora, a forma colaborativa de fazer cartografia me parece que é a solução para todo mundo. E isso, inclusive, tiraria essa questão que é crucial do direito autoral, que hoje é a pedra no sapato de todo mundo, né? Por exemplo, base de CEP, né, que é um início fundamental. Sem CEP a gente não chega em lugar nenhum. No correio custa R$ 2.500. Eles vendem, você vai lá, paga R$ 2.500. Mas tem um monte de gente que botou a mesma base lá. E tem até um cara que escreveu e falou, não estou nem aí com esse negócio. Se quiserem vir para cima de mim, que vem. Acho que isso aí é público, estou pondo aqui, estou postando no meu site. Quem quiser, pega. Eu, por acaso, peguei, porque o cara pôs lá e tal, mas, enfim. Sem isso, e é a base... Agora, as bases que nós estamos trabalhando, elas estão corretas, quer dizer, precisa ter alguma verificação da procedência dessa base, né? E eu acho que isso aqui é um momento crucial para que tudo isso que a gente faz
tenha um sentido concreto. Quer dizer, não adianta eu colocar um monte de coisas que efetivamente podem não estar lá. E aí a coisa é muito bonita, mas ela não tem um sentido prático, porque aquele cara que vê falou, pô, mas isso aqui não está aqui. Quer dizer, quem efetivamente está lá, vendo aquilo lá e percebe que aquilo está errado, quer dizer, né, por suposto, aquela situação deixou de ter funcionalidade, porque, assim, foi bom, essa escola, não tem nenhuma escola nessa rua, nesse local, ela está a 5 quilômetros daqui. Então, não tem nenhuma interface comigo essa situação, assim como outras coisas, né? E claro que nem tudo está perdido, não é isso. Assim, mas, para a gente chegar no... Assim, então, acho que tem que começar realmente do começo. Também acho que tem muitas questões assim, que os cartógrafos ou os engenheiros cartógrafos colocam de obstáculo, parece que para dificultar a vida de todo mundo, né? Eu sou arquiteto, trabalho com cartografia, mas é uma linguagem complicada, né? Claro que a gente tem que ver a questão do datum, porque a maioria das bases da Bahia, por exemplo, ainda estão em Córrego Alegre, e a gente, né, já está no CIRGAS, que já estamos trabalhando com outro, e a diferença é importante, que a gente está falando de 60 metros, ou mais, 200 metros, depende da base, e pode estar tudo correto, mas aquele ponto caiu a 200 metros. Pode ser importante, isso aí pode não ser, mas dependendo da acuidade que a gente precisa, isso pode ser fundamental. E aí, se colocar uma série de coisas dentro de uma base confiável, pública e, ao mesmo tempo, participativa. Então, me parece que isso é um ponto de partida que eu acho que deveria ser assim, um mote de todo mundo que tem uma gerência, né, uma ingerência, enfim, quer essa coisa acontecer, quer dizer, começar a produzir a parte básica, né, e aí eu acho assim, e é um pouco da discussão que eu tenho, eu acho que o Shape também vale, assim, eu sou super fã do Shape, porque foi um formato, é um Fusca, né, assim, ele serve para um monte de coisa, né, e a gente vai chegar, né, no modelo geográfico de banco de dados um dia para todo mundo. Isso eu acho assim, né? Mas ainda o Shape é um Fusca que serve para várias utilidades, quer dizer, ele tem a sua confiabilidade, né? Você pode colocar projeção, você pode colocar uma série de outros itens em cima dele, quer dizer, não são só o BDF, o SHX e o SHP, quer dizer, você pode colocar uma série de outros incrementos nele e fazer disso uma coisa robusta, né? E utilizar ele também no banco de dados espacial, quer dizer, não tem problema nenhum. O banco espacial lê ele tranquilamente e, a partir daí, começa a trabalhar em cima dessas informações. Mas eu acho assim, o fundamental, me parece, é que a gente tenha uma forma, um modelo de fazer com que as informações sejam confiáveis de forma participativa, senão isso sempre vai ficar na mão de alguém. Né? Quer dizer, eu trabalhei para empresas que criaram bases, cheias de furos, mas são delas, os caras vendem isso. E se você for tentar usar o que ele falou, você pode ainda tomar um processo nas costas. Quer dizer, alguém tem que levantar essa bandeira. Isso que vocês estão fazendo é fantástico. Bases livres, né? Polígonos do mundo inteiro, assim. Mas na cidade, quer dizer, como é que a gente resolve? Na minha cidade do interior tem 35 mil habitantes, tem um CEP só.